Semana passada, eu propus 5 perguntas do pós-pandemia e recebi algumas respostas e hoje eu vou mostrar para vocês o que as pessoas acharam, o que as pessoas responderam. Vamos lá? Primeiro eu vou apresentar para vocês quem foram as pessoas que responderam. Professor Hector Reinaldo. Oi, Ana. Aqui que está falando é o Hector, eu sou professor do Cefet do Rio de Janeiro. Atualmente estou fazendo pós-doutorado na Politécnica de Milão, então eu estou no centro do furacão. Professor Fernando Castro Pinto. Ana, tudo bem? Vamos ver se a gente aproveita também esse tempo aí para matar saudades e conversar, ainda que à distância, com essa história de coronavírus e quarentena. Se bem que eu tenho feito pouca quarentena porque eu tenho ido direto ao laboratório no projeto do ventilador. Professor Omar Diene. Então, Ana, para responder as suas perguntas, de forma geral... E professora Najed. O que muda, então, depois da pandemia? Eu diria para você que é inevitável mudanças na área de pesquisa após pandemia. Vai ocorrer uma crise financeira e os recursos eles vão diminuir. Nós vamos ter que nos ajustar a isso. Só para ter uma ideia, já no Brasil, por exemplo, já vão ter congressos virtuais, né? Porque em termos de financiamento de viagens, né? De participação de congressos, de enviar alunos para esses congressos, isso vai reduzir bastante, né? E vai ficar mais difícil você ter esses congressos, então nós vamos ter que nos ajustar a essa nova realidade. De um ponto de vista brasileiro, do ponto de vista de um país que precisa crescer, precisa se desenvolver e, ao mesmo tempo, tem investido muito pouco, historicamente, na valorização do conhecimento, na valorização do saber, e isso para mim é muito preocupante. A gente vê agora nessa hora de crise que não adianta você dizer assim, não, a gente compra isso da China, a gente compra isso dos Estados Unidos, porque dependendo do bicho que pegue, as nações amigas vão dizer assim, não vou vender nada para você porque eu estou precisando aqui. Então é muito pobre para um país depender de tecnologia externa. E a dependência da tecnologia, ela tem uma questão de capital, uma questão ligada a modos de meios de fabricação, mas eu vejo que o principal fator da dependência tecnológica é o fator neurônio. Enquanto a gente continuar investindo em commodities, em coisas que estão no subsolo, em coisas que a gente explora, em riquezas naturais e coisas do tipo, nós nunca vamos nos desenvolver. Os países realmente desenvolvidos, eu vou citar apenas 2 como exemplo. Japão e Alemanha têm pouquíssimos recursos naturais. Portanto, investiram em neurônios. Eu vou falar pela UFRJ, pela COP Poli que eu dou. Eu não acredito que vai ter grandes mudanças depois dessa pandemia toda. E eu digo isso justamente pela própria resposta que a universidade teve. Que a resposta geral da universidade foi: vamos suspender as atividades e esperar que passe para voltar. Não tem aula, não tem... Bom, quem tem a sua própria pesquisa que dá para fazer em casa, você continua fazendo por conta própria. Mas a universidade em si mandou suspender praticamente tudo, né? Então, isso para mim meio que já mostra que deu-se um pause na universidade, espera essa pandemia passar e depois dá o play para continuar exatamente o que estava fazendo antes, né? Eu sinceramente acho que as coisas vão se flexibilizar. Essa pandemia está trazendo novos modos de se reunir virtualmente. Achei até que as reuniões virtuais eram às vezes mais produtivas, mais pontuais e objetivas. Isso vai flexibilizar o nosso modo de fazer pesquisa e reuniões. Pelo menos eu espero. E as cotutelas? Você acha que vai mudar depois da pandemia? Eu diria que em termos de
cotutela também é inevitável que ela seja mais flexível, não vai ser tão fácil você ter a parte presencial intensa, que eu acho que é o que é importante, mas nós vamos ter que nos ajustar a essa nova realidade. Então, eu acho que essa colaboração ela vai se intensificar, mas em termos de presença, ela vai ter que reduzir inevitavelmente. Quanto à cotutela, eu acho que a cotutela, a tua pergunta sobre a cotutela está envolvendo também um aspecto talvez de entendimento do que seria uma pesquisa, um doutorado, uma orientação. Eu entendo, eu sempre falei que o meu doutorado foi um subproduto, a experiência de vida num outro país é que foi muito mais importante. Então existe um aspecto de formação pessoal do candidato que não foi colocado ali naquela sua pergunta. Eu acho que mais do que trabalhar em um ou outro lugar e fazer isso à distância, é claro que é possível, mas você perde a formação do indivíduo em trabalhar numa outra sociedade, conhecer um outro modo de operação no dia a dia e por aí vai. É um pouco parecido com a questão da endogenia. Você fica sempre no mesmo lugar e acaba meio que viciado ou nas coisas boas e nas coisas ruins daquele lugar. E aí eu acho que a questão da cotutela, ela, mais até do que a cotutela, a possibilidade de você ter um sanduíche, de você vivenciar novos locais é muito importante. Então você trazer a coisa para... a gente trabalha à distância com reuniões por videoconferência, é possível do ponto de vista da tutela propriamente dita, da orientação propriamente dita, mas eu acho que isso diminui um pouco o papel da formação. Me parece que vai depender muito de cada pessoa. Quem já teve experiência com cotutela, a distância vai ser confortado nesse momento e vai encontrar mais ferramentas modernas para facilitar isso. Quem não tem muita experiência ou interesse não vai querer mudar. Mas tem muita gente querendo se abrir mais, se flexibilizar, porque foi necessário nesse período de pandemia. E outras que vão voltar a ser como antes. Também acredito de fato que não deve mudar absolutamente nada na UFRJ, até porque, bom, por um lado já existia cotutela, não é lá tão bem vista na COP, porque às vezes tem que ser a preocupação do aluno ser perdido para o outro lado, mas de fato não vejo nada que vai mudar, porque já era possível fazer cotutela, do aluno fazer parte num país e parte no outro, então isso deve continuar exatamente do mesmo jeito que estava, né? Eu pessoalmente nunca tive problema com essa questão de distância toda, porque eu sempre preferi trabalhar com... Não preciso ficar acompanhando todo dia o aluno, mas sim você passa tarefas para a pessoa e tem um prazo. Chegou o prazo, ele fez, não importa se ele estava na China, se ele estava no Japão, não importa que ele fez direito e no prazo certo. Aonde, quando, como ele fez, não importa tanto assim, né? E em relação aos temas de pesquisa, vai mudar alguma coisa? Novos temas de pesquisa, como que a engenharia está nisso? Bem, eu acho que a gente tem que mudar muito. Afinal de contas, a gente fica fazendo um monte de paper P1, nossa realidade aqui no Brasil. Para quê? Né? O que a sociedade tem disso? É o retorno que a sociedade tem disso. Quais das nossas grandes pesquisas de ponta está sendo utilizada para ajudar numa situação de crise dessa? Claro, crise é crise, nem toda a nossa pesquisa precisa estar ligada à crise, mas eu acho que a gente tem que deixar menos a ciência, deixar de ser menos cientistas para sermos mais engenheiros. Eu acho que a pesquisa da engenharia ela tem que ser mais pesquisa de engenharia. E talvez a gente esteja se transformando muito em cientista. Pergunta também sobre temas de pesquisa. Quem define se vai ter financiamento ou não é o governo.
E acho que não preciso nem entrar em muitos detalhes do governo daqui, como é que está tratando as coisas todas e o que está fazendo. E para piorar ainda, o governo está mudando completamente as formas de financiamento de pesquisa, em termos até de bolsas de mestrado e doutorado. Então isso, antes dessa pandemia, já era uma grande incógnita sobre justamente o que o governo quer, aonde, como é que vão ser os investimentos todos. E aí, nesse momento é meio complicado adiantar qualquer coisa, mas visto a forma que o governo tem tratado a pandemia, não consigo enxergar que eles vão mudar qualquer coisa de sentido de financiamento ou outros, né? Bom, talvez o pessoal de engenharia de biomédica, tirando questão de financiamento, de repente se alguém tenha vontade de fazer alguma pesquisa pensando em pandemias e tal, a única coisa que eu consigo talvez enxergar, tirando exatamente o pessoal de medicina e biologia em geral, eu colocaria também o pessoal da, da biomédica. Então, o pessoal da biomédica, de repente, também vão começar a pensar mais em respostas a pandemias, o que fazer, o pessoal de equipamentos hospitalares todos, mas também acredito que em termos de Brasil não vai ter grandes mudanças todas. Os editais, eles também já começaram a ser modificados, né? Para você ter uma ideia, já tem editais contemplando, por exemplo, certificação de máscaras, né? Eu acho que os novos editais eles vão ser direcionados, lógico, continuando na área de engenharia, né, de tecnologia, mas contemplando áreas da saúde e também de áreas humanas, né? Por exemplo, né, a questão atual, né? Qual é a grande dificuldade de quem está fazendo os modelos para fazer predição, né, previsão da quantidade de doentes, de mortos, né? Os grandes pesquisadores dessa área eles têm dificuldade aonde? Justamente de fazer modelos em países onde você tem o subdesenvolvimento, né? Então, você precisa de quê? Você precisa ter pessoas da área de humana e da saúde para poder fazer projeções mais seguras, mais precisas, né? Então, você precisa na área de humanas, você precisa da área de humanas. Na nossa área, por exemplo, de engenharia, nós vamos precisar desenvolver novos materiais, nós vamos precisar desenvolver novos processos que reduzam o impacto ao meio ambiente. Então a gente precisa dessas áreas de humana e de saúde para poder entender melhor e poder propor novas pesquisas. Sobre a terceira pergunta, que é essa questão de reuniões online e tal, a questão das ferramentas online, isso para mim também não vejo grandes mudanças, até porque no meu caso em particular, eu já fazia muitas reuniões via Skype e via outras ferramentas antes dessas coisas todas, que eu já tive alunos que eu já orientei à distância, então para mim isso não tem nada de novo. Na questão de aula, como eu disse, não vejo nada que vai mudar, até porque a resposta da UFRJ em particular foi suspender todas as aulas, por razões lá que talvez eles alegaram, mas passados 2 meses agora que a reitoria começou a fazer uma pesquisa de levantamento de dados para poder saber se as pessoas teriam condição de ter aulas online ou não. Então, ou seja, nesse sentido não vejo mudança nenhuma, porque justamente a universidade deu um pause nas aulas para esperar a pandemia passar para voltar. Então, se paramos para esperar tudo passar, depois que passar, quem vai se preocupar mais com aulas online, né? Então, a parte das reuniões de orientar e tal, isso imagino que quem já estava fazendo isso deve continuar fazendo, que é o meu caso. E, bom, pode ser que alguns que não faziam isso passaram a fazer e pode ser que passam a adotar isso. Eu, particularmente, já fazia isso muito tempo antes, então
nenhuma mudança também nesse sentido. As plataformas existentes, eu particularmente acho que elas têm que melhorar bastante. Eu acho que na atual realidade, elas estão ajudando, mas quem trabalha, eu estou trabalhando com elas, eu sinto muita dificuldade ainda. Se você pensar em termos de aula, né? Aqui, por exemplo, na Itália, eles já trabalhavam com isso, né? Qual era a grande dificuldade? Por exemplo, provas. Aqui existe prova oral na Itália, né? Então essa foi a grande dificuldade que eles já conseguiram passar, mas como é que é fazer prova oral com o aluno durante 1 hora, né? Então isso foi discutido bastante no momento que não era possível mais aula presencial, né? Então eu acho que ainda é necessário alguns ajustes, né, eu acho, mas vai ser inevitável trabalhar com essas plataformas em questão de aula, né, em questão, por exemplo, de orientação, né? A gente vai precisar orientar aluno. Eu acho complicado, eu acho que o trabalho presencial ele é mais importante, mas a gente vai ter que se ajustar a essa nova realidade. Juntos à distância. Eu acho que o trabalho é possível. A gente pode estar no Rio e você na França e a gente trabalha juntos. Acho que isso não é um grande problema. Acho que também com essas novas tecnologias ficou ainda mais fácil. Talvez há 10, 15 anos atrás fosse muito difícil. Agora, quanto a experimentos online, de novo, eu acho que aí vamos entrar na questão de qual é o objetivo dessa pesquisa, dessa formação, no caso, de um candidato. Se o objetivo é a ciência, é conhecer os dados, é saber os resultados, isso é possível. Você põe alguém trabalhando aqui, fazendo experimentos, outro cara está lá e pronto. Se o objetivo é a experiência, não só a experiência de vida, mas também a experiência profissional, você fazer experimento à distância, eu acho que empobrece. Eu acho que sem meter a mão no experimento, você mandar outro fazer o experimento por você, é pobre. Você acaba, talvez até tendo bons resultados do ponto de vista da pesquisa, mas eu acho que para a formação do candidato é fraco. As defesas online, eu acho que dos temas que a gente está abordando aí, eu acho que já é uma realidade, mas eu acho que precisa alguns ajustes, como você comentou, né? A avaliação, será que ela é tão justa como é que é feita presencialmente? Eu acho que nós temos que pensar um pouco mais, eu acho que nós vamos nos ajustar a essa nova realidade. Eu acho que as bancas online poderiam ser beneficiadas com a mudança. Vai ficar mais comum, eu acho, levando em conta a escassez dos recursos que está por vir também, né? Ponto que a defesa online também não vejo grandes mudanças na UFRJ, porque o UFRJ, como é separado em graduação e pós, na pós isso já existia, com umas regras um pouco mais duras, que foram um pouquinho relaxadas, mas já existia. E o que tem de novo é que agora a própria graduação, o SEG, que é Comitê de Ensino de Graduação, também fez umas regras para poder fazer defesa online. Mas o que chama a atenção nessa defesa é que eles estão dizendo, nessas regras, é que já deixaram claro que isso vai valer enquanto tiver esse distanciamento social. Então eles já estão sinalizando que quando acabar a pandemia, eles devem tirar isso. Será que alunos ou outras pessoas vão ter força para manter isso? Não sei, mas eu acredito que não. Porque se eles tivessem já pensando em, agora que vamos fazer, se formos obrigados a fazer isso, vamos manter essa inovação, então por que já atrelar com a pandemia, né? Então isso para mim já são sinais claros de que, já que tem pressão de alunos querendo defender e ninguém sabe quanto tempo vão ficar parados, vamos então disponibilizar. Mas a gente deixa claro que quando acabar a pandemia a gente acaba com isso de novo. Quanto a defesas online, eu vejo que o maior entrave, né, sua quarta pergunta, acho que o maior entrave é a questão burocrática dos institutos, programas, universidades, etc.
acho que não tem nenhum problema. Acho que as plataformas ainda não estão tão azeitadas assim para permitir um debate mais amplo por parte da banca e por parte da plateia, mas eu acho que é uma coisa que funcionaria, que funciona. Já participei de algumas também, não achei que tenha sido uma experiência ruim. Sobre o quinto e último ponto também, não vejo grandes mudanças sobre isso, porque, novamente, no meu caso, já trabalhei muito em casa, muitas vezes e há muito tempo eu já sei que meu melhor horário é de tarde e de noite, quanto mais tarde melhor para mim sempre. De manhã não consigo nem fazer muita coisa que precisa de muita concentração, isso eu já percebi isso desde a época do doutorado. Então, nesse sentido também não vejo grandes mudanças. E aí, como você está dizendo, aqueles que já pensam que tem que fiscalizar os outros, por que eles vão deixar de querer fiscalizar? Eu nunca liguei para isso, se alguém está me fiscalizando ou não. Sempre soube melhorar o que eu preciso trabalhar. Se eu tiver que ficar em casa trabalhando, como eu já fiz muitas e muitas vezes, continuo ficando em casa trabalhando. Certo fiscal alheio, acho que eles vão continuar fazendo a mesma coisa. Talvez, pode ser que algumas pessoas que se deixavam atingir pelos esses fiscais alheios parem para refletir sobre isso e façam alguma mudança. Né? Acho importante, né? Cada um tem um momento melhor para trabalhar, um gosta mais de trabalhar na parte da manhã, outro da tarde, outro à noite. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar à noite. Então, nós vamos ter que nos ajustar, mas, por exemplo, né, se você pensar nos nossos alunos, os alunos eles passam muito isso. Alguns alunos mesmo estão trabalhando com home office e né, estão sentindo muita dificuldade de trabalhar em home office, muita. Então, acho que a gente também vai passar por isso. Né? Nós, professores, nós, pesquisadores, nós vamos ter que nos ajustar. Isso não vai ser fácil, né? Eu acho que cada um tem a sua responsabilidade, até profissional, com relação a isso. Eu acho que a gente não está colocando em questão a questão de quantidade, não está colocando em oferta a quantidade de horas que a gente trabalha. Nós deveríamos colocar em oferta a nossa capacitação técnica. Esse é um erro comum, inclusive nos próprios projetos de pesquisa, onde você contabiliza valores para o pesquisador com base em horas. Então parece que você está contratando assim, um pintor, uma faxineira, sei lá. Você está contratando alguém que é mão de obra pura e simples de trabalho braçal, e a quantidade de horas vai multiplicar a área coberta pelo pintor, a área limpa pela faxineira, ou qualquer coisa desse tipo. Não estou aqui diminuindo o trabalho desses profissionais, só estou dizendo que o nosso trabalho ele não é para ser medido em horas, ele é para ser medido de uma outra forma. Não me pergunte agora qual a métrica que eu usaria, porque eu não vou ter essa resposta, mas eu sei que a métrica horas de trabalho ela é errada, porque tem aquela velha piada do cara que cobrou 10 mil reais para resolver o problema e apertou um parafuso e o cara veio reclamar, bom, mas você cobrou 10 mil reais para apertar um parafuso e então vem a resposta. Então deixa eu abrir a fatura para você. R$1 para apertar o parafuso e 9.999 para saber qual parafuso apertar. Quer dizer, se você não sabe qual parafuso você tem que apertar, você pode ficar 8 horas apertando parafuso que vai dar errado. Então acho que a questão do bater ponto não é por aí. E aí, de uma forma, num comentário um pouco mais genérico, eu vejo até pela forma com que você colocou essa pergunta, eu brinquei com você, que você estava contaminada pelo vírus também, o vírus dessa coisa da publicação, como se a publicação fosse uma métrica adequada para esse tipo de avaliação. Eu não sei nem, vou ser um pouco mais até libertário, que eu não sei nem se existe métrica para isso. Porque se você tiver aquele insight que resolva a cura do câncer, isso aí vai ter valido todas as 15 anos que você ficou na praia se divertindo sem fazer nada. Agora, se você ficar também
15, 20 anos batendo ponto, publicando 200 artigos, orientando, e isso nunca se reverter para a sociedade, não, sabe? Publicação pela publicação, para eu poder dizer que eu publiquei 3 esse ano e, portanto, eu estou apto a fazer isso ou aquilo, de uma limitação boçal em termos da avaliação de um profissional que deveria ser avaliado pela sua capacitação intelectual. Não me pergunte nesse momento como fazer isso. Eu também não sei. Talvez nem deva ser feito, né? Teria que realmente pensar um pouco nisso, mas genericamente a gente está muito preso nessa lógica. Na engenharia, nós estamos muito presos nessa lógica da pesquisa científica e eu acho que a gente deveria fazer mais engenharia. Eu gosto muito do meu título alemão, que é o Dr. Ingenieur, que é um doutor em engenharia, não é um doutor em ciências. É semântico, eu não estou dizendo que na Alemanha não se faça ciência, não é nada disso. Eu só estou aqui conjecturando sobre caminhos que talvez nós devêssemos trilhar. Eu acho que o investimento em neurônio é que é o principal. E o efeito do neurônio, o resultado do neurônio, na minha opinião, não se mede em HH, não se mede em publicações, não se mede dessa maneira, se mede no resultado para a sociedade, no resultado para a economia. Beijo grande, espero que eu tenha mais perturbado do que respondido. Estou ansioso para ver o que você vai compilar disso tudo. Grande beijo, depois a gente conversa mais. Então é isso, né? Eu acho que são as minhas opiniões, espero ter contribuído um pouco aí, tá? Um abraço. Bom, queria agradecer você que ficou até agora assistindo as opiniões e as perguntas sendo respondidas. E queria agradecer especialmente a quem se expôs, quem quis colocar a sua opinião aqui, me ajudando nessa tarefa, que tem sido importante para mim, para continuar um trabalho que foi iniciado já lá atrás, quando eu comecei minha trajetória profissional. Para mim é especialmente importante não achar que eu sou um bloco que estava no Brasil e teve uma ruptura e agora tem um bloco que está na França, mas sim uma trajetória fluida profissional, independente do lugar de trabalho, e que a gente vai acrescentando experiências, vai passando por outros objetivos e tudo mais. Então acho que a opinião de cada um, para cada uma das perguntas, é muito importante, cada um tem o seu olhar, a sua trajetória, a sua visão, a sua realidade diferente, então a gente tem que respeitar o ponto de vista de cada um, e eu apreciei bastante o posicionamento de cada um, inclusive aqueles que não quiseram se expor e que mandaram opinião externamente ao vídeo, mas que preferiram só colocar a opinião para mim. Eu também respeito e acho que é assim que a gente troca. Acho muito importante ter a troca, independente se é a distância ou não, mas o ser humano é um ser social, então a gente precisa saber do outro para, de forma autêntica, se posicionar em relação ao que está acontecendo. Particularmente, não vou responder as 5 perguntas, até porque eu não quero fazer contraponto com a opinião de ninguém, mas eu acho que a pandemia intensificou relações de trabalho que já existiam e que a gente só está conseguindo enxergar de forma diferente. E eu acredito, do ponto de vista de fabricação, do ponto de vista de engenharia de fabricação e da pesquisa para fabricação, essa moda que parece uma palavra só moderna, que é a indústria do futuro, a indústria 4.0, ela é necessária, mas não para a gente fabricar online ou fabricar à distância, mas para a gente reduzir o impacto do custo da mão de obra no produto final. A gente tem que parar de depender da mão de obra barata em outro país, a gente tem que fazer a nossa produção em cada país e a produção tem que ser independente da produção de outros países. A gente pode se beneficiar com produção ou com produtos de outros países, mas a gente não pode depender. Eu acho que o Brasil teve um grande desenvolvimento industrial nas épocas de guerra, porque foi forçado a ser independente, e eu acho que
a pandemia tem que servir para todo mundo, não só para o Brasil, não, para todo mundo, para a gente ser independente da China, mas da Índia, dos países que têm a mão de obra barata, mas não porque é a Índia ou porque é a China, mas porque a gente precisa ser mais estável a política internacional. Então é esse o meu pensamento e espero que vocês fiquem bem. Não vou ficar mais com a obrigação de fazer o vídeo toda semana. Eu acho que isso foi uma obrigação que eu coloquei para mim, mas que eu acho que eu posso fazer um pouco mais relax e fazer à medida que for se apresentando os assuntos e à medida que eu puder ter esse tempo para dedicar para as opiniões. Então é isso. Queria mandar um beijo para todos, fiquem em paz, fiquem em casa. Por enquanto, distanciamento social é importante. A gente está vendo muitos bons resultados em vários lugares do mundo. A Itália já está começando a ter desconfinamento, a França também. E já vai chegar a todos os lugares. Paciência, difícil, mas paciência.